E aí, galera, vamos para a rodada 8 e, como dizia o Capitão Nascimento, vocês me deixam muito felizes. O vídeo da rodada passada foi o vídeo que teve mais views, chegando próximo a 4.000 views, e espero que até o final aí do ano a gente consiga chegar a 10, 15, 20 mil views. Sei que é um vídeo muito longo, muito extenso, mas para quem quer aprender, para quem quer estudar, para quem quer analisar de forma gratuita, eu trago aqui um pouquinho, né, do que eu faço, um pouquinho das análises que são feitas para você que gosta, né? Então não daria para fazer um vídeo de 15 minutos e falar sobre os potenciais, é impossível. Em 15 minutos mal dá para fazer um time. E aí eu falo para você que está aqui pela primeira vez, se você quiser simplesmente copiar um time, talvez aqui não seja o melhor lugar. A gente vai montar um time base aqui. Você pode até pegar lá no final alguma coisa, mas eu peço para você que você preste atenção, pega papel, pega caneta, caderno. O vídeo vai dar mais ou menos ali de 40 minutos a 1 hora. Bota na velocidade 2, que aí vai ficar de 20 a 30 minutos. Dá para você anotar. Quando for no banheiro, bota no fone. Quando estiver fazendo nada, bota no fone. For deitar, for botar lá, ao invés de botar Netflix, bota o Pardal falando e anota. Porque é importante, principalmente para você que disputa a liga, para você que está disputando algum prêmio em valor. Vale muito a pena prestar atenção aqui no vídeo que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, anotar, que aí eu tenho certeza absoluta que vai ficar muito mais fácil para você escalar depois. Então, vamos lá para a rodada 8. Mais uma vez, obrigado por vocês que estão engajando, estão assistindo, estão vindo aqui, estão dando essa moral. E ó, não esquece, a gente que trabalha com rede social, a gente precisa de engajamento. Se a gente não tiver engajamento, a gente não tem trabalho. Então, o salário da gente acaba sendo através de engajamento e através dessas coisas, né, dos planos que a gente vende, dos produtos que a gente vende. Então, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, e você não tem condição de comprar o plano, cara, dá o like, deixar o comentário, compartilhar esse vídeo nos grupos que você tá, é de graça, não custa nada e você vai estar ajudando o engajamento. Outra coisa que ajuda bastante é você me seguir lá no Instagram e também compartilhar o Instagram do Pardal aí em vários grupos para que a gente cresça, né, cada vez mais. Eu tô com uma meta de chegar a 30 mil seguidores no Instagram, a gente tá com 23, faltam 7 mil, é uma meta bem ousada, né, mas com o apoio de vocês, né, a gente tá tendo aqui 3 mil views. Se cada um mandar para uma pessoa, a gente consegue bater essa meta. E eu peço essa ajuda porque para fazer esse vídeo é uma preparação longa, são horas aqui de dedicação e eu só peço esse apoio. E para você que quer investir, né, e que quer realmente entrar em outro patamar, aprender a analisar, ter acesso a várias outras coisas, o plano continua no preço promocional. Tá aqui na descrição o link, aproveita. E ó, fica ligado, vai rolar degustação do Pardal, 3 rodadas de degustação, porque aqui eu não faço só uma não, faço 3 rodadinhas de degustação, vai vir num valor baratinho e eu tô pensando também em outras coisas aqui baratas para que você, né, que não pode investir um valor muito alto, que você possa participar das nossas coisas, das nossas análises. Chega de lenga-lenga e vamos lá para a rodada 8 para a gente fazer as análises e achar as melhores opções. Vamos lá, galera, vamos começar pelo basicão. Eu tô sem aqui ainda as odds atualizadas, né? Então vamos dar uma olhada aqui e trazer para vocês algumas outras opções aqui de sites que você possa olhar, né? Então tô trazendo aqui o Scala 10. Tô com alguma limitação, ainda não fiz aqui o materialzinho de XG, só vai sair amanhã, mas a gente vai analisando com um pouquinho que tem, até porque eu não posso trazer tudo para vocês o tempo todo, que senão não adiantaria ter o plano, né?
Mas vamos lá, ó. Galera, uma passada rápida aqui nos SGs cedidos e conquistados. A gente vê que o Goiás, dos visitantes, é o time que mais cedeu SG, né? São 3 SGs em 4 jogos. E contra o Bahia, que nem tem uma defesa assim tão absurda, o Goiás só fez um gol. Quem assistiu o jogo viu que o Goiás tinha uma certa dificuldade. E o São Paulo, né, jogou 3 jogos em casa, só levou gol do Vasco, conseguiu segurar aí contra o Inter, conseguiu segurar contra o América. Tá certo que o goleiro vem, deu uma salvada, mas o Goiás não é esse time tão agressivo e eu acredito que esse aí seja um jogo muito interessante para saldo de gol. Outros 2 times vêm segurando saldo, né? O Botafogo em 4 jogos que fez só levou gol do São Paulo na primeira rodada, segurou o SG contra o Fluminense, contra o Corinthians, contra o Galo e também contra o São Paulo. Fico meio em dúvida porque o América Mineiro é um time que acaba fazendo gols, né? Mas contra o São Paulo, aqui vai talvez uma dica que eu acho que o América Mineiro é um time muito agressivo, então se não conseguir fazer gol, a chance do Lucas Perry ir bem é bem grande, tá? E o Flamengo também, que vem segurando aí saldo, né? Em 4 jogos que fez, só tomou gol do Botafogo, segurou contra o Corinthians, segurou contra o Goiás, segurou contra o Curitiba, mas todos esses times aí, né? Tanto Corinthians, Goiás e Curitiba são times um pouco mais frágeis, né? Já o Cruzeiro, nenhum jogo que fez, todos os jogos acabou fazendo gol. O jogo que acabou sendo menos ali ofensivo foi o jogo contra o Corinthians. Contra o Flamengo, eu acredito que vai adotar aí uma postura mais defensiva, de pegar no contra-ataque, também acho um jogo perigoso. Acho que ali para saldo de gol acaba sendo o saldo do São Paulo ali um pouco mais de boa, né? Um pouco mais tranquilão. Já dos visitantes, você tem ali Palmeiras, que conquistou 2 saldos jogando fora de casa em 3 jogos. Pega um Galo, que aqui pode acabar sendo um 0-0 esse jogo, apesar do Galo nos jogos que fez em casa sempre fez gol, né? Não saiu em branco. Fluminense contra o Corinthians pode dar certo também, mas o Corinthians em casa acaba fazendo gol, mas faz pouco, e o Fluminense é um time que sabe, né, se posicionar, então é um time ali médio. E aí tem o Cruzeiro também, que em 2 ocasiões de 3 acabou segurando o saldo de gol. É um time que sabe jogar no contra-ataque. Eu não sei se vai segurar o saldo, porque o Flamengo, se vier embalado ali, pode sair, mas eu acho que desses daqui, talvez o do Fluminense seja aí o melhor, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Bom, dito isso, vamos lá para os goleiros, né? Deixa eu trazer aqui o Cartola para cá, que aí a gente vai dar uma analisada, tá? E aí a gente fica ligado, tá? Uma rodada que poderia ser pior, né? Poderia ser mais cara, se tivesse o Tiquinho Soares. Então, acho que 140 cartoletas dá para montar um time interessante. Ou com a SG mais provável é do São Paulo, então você pode colocar jogadores ali desse time. E aí, pessoal, quando a gente vem aqui, ó, para a plataforma, essa plataforma aqui, como eu sempre falo, é uma plataforma exclusiva para assinante, que é muito legal, ó. Eu coloquei aqui defesa, a recorrência dos últimos 3 jogos de defesa para goleiro. E aí eu botei um valor de referência que são 5 defesas. Para quem não está acostumado com recorrência, a recorrência nada mais é do que o sentido literal da palavra que eu estou falando aqui para vocês. É algo recorrente. O que é algo recorrente? É algo que acontece a todo momento, em um espaço de tempo, acontece de forma constante. Se algo não é recorrente, acontece uma vez ou outra. E aqui não é diferente. Então, quando eu falo, por exemplo, que quando eu boto defesa e boto 5, eu quero avaliar qual é o time que cedeu 5 defesas, né, de forma recorrente em vários jogos. E aí eu vejo aqui o Fortaleza, ó, por exemplo. O Fortaleza, nos últimos 3 jogos que fez, jogando em casa, em 100% deles, o goleiro adversário saiu com pelo menos 5 defesas. Quando a gente traz isso aqui, ó, para o escala 10, para vocês entenderem, eu peguei aqui, ó, últimos 5 jogos de acordo com o mando.
Então, quando a gente vem de trás para frente, ó, só tem 3 jogos, né, que o Fortaleza fez. Em todos eles, né, o goleiro adversário fez pelo menos 5 defesas. O Rafael fez 5, o Fábio fez 13 e o goleiro aí, o João Vitor, também fez 5. Pessoal, só peço desculpas aqui porque a luz não tá das melhores, tá? Eu tô sem duas coisas que estão iluminando aqui porque eu tô dando uma geralzona aqui. Mas como meu rosto tá pequenininho aqui, acho que não vai atrapalhar tanto não, tá? Mas aí peço desculpas. A luz de trás tá ok. Eu tô com uma luz em cima, acaba escurecendo um pouco, tá? E aí, pessoal, de cara, a gente já vê aqui quais são os goleiros que podem, né? Porque 5 é uma recorrência muito alta. Tô falando dos últimos 3 jogos para pegar os jogos aí fora de casa os jogos do mando ali. Os times têm 3, 4 jogos, tá? Então vou ficar aqui nesses 3 jogos. A gente tá falando aqui só do Brasileirão. A gente fez uma atualização aqui nessa tabelinha, até para não confundir tanto, né? A gente ter essa visão, apesar, né, de ter o acesso a outros jogos ser super importante, tava dando problema na hora da gente fazer uma análise mais pesada, porque Libertadores tem um certo peso para os times, né? Então tava sendo mais complexo. Então, assim, no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, o Fortaleza vem cedendo bastante defesa. É claro que, né, nem sempre o goleiro que faz muita defesa, ou ele tá defendendo bolas ou ele tá defendendo assim várias finalizações que talvez não tenham tanto perigo, ou o time está sendo agressivo e pode causar um certo perigo. Por exemplo, contra o São Lourenço, o Fortaleza ganhou de 3-2. O goleiro do São Lourenço só fez 2 defesas, mas você vê que o Fortaleza fez ao todo 5 finalizações no gol, né? Então o time pode finalizar muito, pode finalizar pouco, mas aqui, né, até então a gente tem 3 times que estão teoricamente ali na casa de 5, cedendo de 5 defesas aí quando a gente olha pro mando. América Mineiro, como eu falei para vocês, ó, quando a gente pega aqui o cruzamento entre América Mineiro e Botafogo, né, dos goleiros, você vê que o América Mineiro em 2 ocasiões, né, cedeu acima de 5 ou mais, e aí só contra o Bragantino que acabou não cedendo, mas é que eu falei, né, pode ser, aí depende muito da tentativa e erro, né, então assim, contra o São Paulo, por exemplo, foi 7, por quê? Tentou fazer gol, não conseguiu. Contra o Bragantino já conseguiu fazer gol, né? Então todo goleiro, né, que a gente olha assim muito para a defesa é um goleiro que tem um certo risco. Então você tem só aqui, ó, Léo Jardim do Vasco, potencial de defesa. O goleiro do América Mineiro, mas aí eu acho que eu não colocaria. Fábio, tá? Porque quando eu falo de recorrência, eu tô sempre falando de cedido. Qual é a recorrência do time? Então, ó, o Corinthians em 2 jogos que fez em casa, de 3, cedeu 5 ou mais defesas. Então você vê, ó, contra o Cruzeiro, o goleiro do Cruzeiro fez 5, contra o Fortaleza, o goleiro do Fortaleza fez 7, aí contra o São Paulo já foram 2. Né? Então é uma recorrência boa. A gente está falando que de todos os jogos que o Corinthians fez em casa, 2 dele o goleiro fez pelo menos 5. Claro que quando a gente tinha a visão mais amplificada, a gente conseguia ver se outros jogos era assim. Mas é o que eu falei, às vezes o jogo da Libertadores o time joga diferente, Sul-Americana vai com time misto, então a gente preferiu dar uma reduzida e colocar só os jogos do Brasileirão aqui. Tá? Então, aqui, né, você tem, como eu falei, desculpa, pessoal. Você tem o Léo Jardim, né, que enfrenta o Fortaleza. Então acho que tem um potencial interessante. E até o Vasco é um time que deixa, né, chama o time adversário. Então é um goleiro bom para a defesa. O goleiro do América Mineiro, como eu tinha falado. O goleiro do Fluminense, que é o Fábio. E tem aqui o goleiro do RB Bragantino. Aliás, o goleiro do Santos, que é o João Paulo, também com potencial. Do outro lado, o Lucas Perry, do Botafogo. Quando a gente olha os jogos seguidos, Cruzeiro também, né? Aí eu vou até colocar aqui 5 para a gente ter uma visão maior,
dos últimos 5 jogos seguidos, o Cruzeiro, em 3 deles, o Cruzeiro cedeu, né, pro goleiro adversário 5 ou mais defesas, né? Deixa eu ver se eu consigo... Ó, quando eu coloco aqui, ó, Walter 8, Cavicchioli 5, Fábio 6, e aí quando eu pego aqui, ó, esse 1 e 2 aqui, acabou não cedendo. Então se eu colocar aqui, ó, nos últimos 3, o Cruzeiro vem para 100%. Então você vê que nos últimos 5 jogos, em 3 de 5 jogos, o Cruzeiro vem cedendo, e os últimos 3 seguidos isso daí aumentou bastante. Então, num espaço amostral mais curto, mais atualizado, o Cruzeiro está cedendo. Então, o goleiro do Flamengo também pode acabar indo bem nessa brincadeira, mas acho que o Cruzeiro deve jogar um pouco mais fechado. Palmeiras médio, né? Eu não gosto muito do goleiro do Galo. E o Fortaleza aparece de novo aqui, ó, com 67%. Quando a gente coloca 5 jogos, aparece Fortaleza e RB Bragantino. Tá, galera? Então, assim, algumas opções boas aqui de goleiro, né? Como eu falei. Primeiro, você tem cartoleta ou não tem cartoleta? Se você não tiver cartoleta, pra mim o goleiro é o João Ricardo. O João Ricardo custa 5 cartoletas, precisa de menos 1 para valorizar. Então, assim, é até um goleiro extremamente interessante para você colocar, porque se ele zerar, ele valoriza. Então, talvez não precise nem de hack, se você está buscando ali uma valorização. É complicado você colocar goleiro contra o Vasco, porque o goleiro contra o Vasco, dependendo do jogo, o goleiro pode não render muito. Então, por exemplo, aqui, ó, quando foi Curitiba e Vasco, zerou. Mas o Vasco, nos jogos que fez, tirando do Fluminense, que foi um jogo que jogou muito fechado, vem cedendo algumas defesas. Pegando o Fortaleza, que é um time que dá liberdade, que dá brecha pro adversário, eu acho que faz muito sentido. Outro ponto que é interessante, tá? O Vasco ele vai sem o Pedro Raul. Acho que o Alex Teixeira deve ir mais avançado. Pode ser uma opção de um meia mais avançado, mas eu acho que talvez o Vasco perca um pouco na finalização ali, né? De colocar a bola para dentro. Alex Teixeira, mesmo jogando ali de ponta, não vinha fazendo jogos bem interessantes. Então pode ser que aí esse potencial de saldo de gol do Fortaleza aumente. Então, se o João Ricardo segurar o saldo de gol, é um goleiro para mim estratégico, porque se ele segurar o saldo de gol, ele vai valorizar bastante. Se ele fizer 0, ele valoriza. Então, para mim, ele acaba sendo aí um goleiro estratégico. Se a gente for pensar nos outros goleiros que a gente falou, né, que tem ali o potencial de bem, ó, o Rafael custa 8, não é tão caro, precisa de 1.5 para valorizar. Também é um goleiro que faz sentido você colocar. Custa um pouquinho mais caro, então quem está com limitação de cartoleta pode dar uma segurada aí. O Perry custa um pouquinho mais ainda, mas precisa um pouquinho mais para valorizar. Eu acho perigoso o Perry, né? Porque o América Mineiro é um time que tem volume, né? É um time que não é, apesar dele estar em penúltimo, conseguiu ganhar do Fortaleza na rodada passada. Pegou agora o Defensa e Justiça, perdeu, mas mesmo assim fez 2 gols. O goleiro teve boas defesas, né? Acho que... aliás, o goleiro adversário teve uma defesa porque acabou se transformando em gol. Então eu acho o Perry meio perigoso. Então aqui, no meu time base, eu vou começar com o João Ricardo. Eu acho que o João Ricardo faz todo sentido colocar aqui, pelo fato de estar barato, de precisar de pouco para valorizar, e o fato do Vasco estar sem o Pedro Raul. O Vasco já é um time que tem uma jogadinha só, que é jogar para a área ali. Eu acho que o Fortaleza talvez não acabe não levando gol. Claro que, né, a gente está falando do Fortaleza, que leva gol praticamente todo o jogo. Levou gol do São Lourenço, levou gol do América Mineiro, levou 3 do Palmeiras. Mas assim, cara, jogou em casa contra o São Paulo, segurou. Jogou fora contra o Grêmio, segurou.
Jogou fora contra o Corinthians, tomou um gol só. Então, assim, na teoria, acho que talvez pegando um time um pouco mais frágil, né, como o Vasco, talvez segure o saldo, tá? Então, acho que faz todo sentido. Vamos para zagueiro. Galera, zagueiro é aquela coisa. Eu vou botar aqui até o Joga 10 News aqui pra gente resenhar. Cara, o que a gente falou de times que têm possibilidades de saldo, né? Flamengo, tem ali um Botafogo, tem um São Paulo, tem um Fluminense, e aí é muito pelo que o Corinthians vem produzindo, mas é mais perigoso você ir com um defensor jogando fora de casa, tá? O Palmeiras com o Galo, acho que tem seus perigos, e o Fortaleza, né? Então, esses daqui são os 5 jogos que eu entendo que tem um potencial interessante de segurar saldo, e talvez um Cuiabá ali, né? Porque quando a gente olha aqui o saldo, ó, a gente viu aqui, ó. Quando a gente olha aqui o saldo, o Cuiabá não é um time de ceder muito saldo, né? Nos 3 jogos que fez, só contra o Atlético Mineiro não fez gol. Fez gol no Grêmio, fez gol no Bragantino. E do outro lado, o Curitiba O Curitiba não é um time de ceder muito saldo, né? Só contra o Flamengo que não fez gol no Bahia, fez gol no CAP. E do outro lado, o Cuiabá não é de segurar muito saldo, né? Tomou gol em todos os jogos. Mas é aquele jogo que pode ser aquele jogo chato, né? E aí, eu não vou colocar agora, porque eu vou falar de zagueiro, mas eu acho que tem uma opção interessante para quem quer economizar e tentar fazer alguma brincadeira. Bom, falando de zagueiro, muita gente tá indo no Adrielson, porque ele é mais barato e precisa de menos para valorizar. Mas, galera, assim, vamos pensar. Um precisa de 4, precisa de 9. Teoricamente, precisa do SG. Pensando que o SG do Botafogo é perigoso, entre você colocar o Adrielson, que custa 5, e o Cuesta, que custa 10, tá certo que tá aumentando, a chance do Cuesta, né, de fazer um gol é muito maior. Muito maior. Até porque tá sem o Tiquinho Soares, então o Cuesta deve ser mais participativo nas bolas aéreas. Então, assim, a chance do Cuesta fazer um gol, recuperar essa quantidade de desarme é muito maior. Por quê? Botafogo enfrentando aqui o América, o potencial maior é realmente do lado do Adrielson. Você pode colocar até o Adrielson aqui nessa brincadeira. Porque pega o Felipe Azevedo e aí desse lado aqui tem o de Plácido e tal. Mas os jogadores que mais participam de gol e assistência é o lado do Marçal com o Cuesta. E tem um ponto, né? Essa zaga aqui do América Mineiro é uma zaga muito fraca. Você tem Marcinho e Danilo Avelar, que são duas avenidas. Então, assim, vai sair, né? Qual vai ser a escalação. Eu acho que vai ser uma escalação muito próxima ao que foi a escalação de hoje, né? Do Botafogo. Tirando ali o Tiquinho Soares. Deixa eu pegar aqui a escalação do Botafogo. O Botafogo foi para campo com o Tiquinho Soares, Sauer do lado e Vitor Sá. Se o Sauer foi, é porque ele já deu uma descansada braba no Júnior Santos. Ele pode colocar o Júnior Santos de centroavante aqui, né? Ou ele pode manter o Júnior Santos com o Vitor Sá e o Eduardo e colocar o Janderson aqui. O Tiquinho Soares, ele não saiu em momento algum, né? O Sauer, ele saiu no finalzinho pro Júnior Santos. Então você vê que ele manteve o Júnior Santos jogando aqui na ponta direita. Ele não tirou ele poderia ter improvisado aqui, colocado, testado essa formação, mas ele não fez isso. Então é importante a gente acompanhar para ver qual vai ser essa formação, porque o Júnior Santos jogando aqui em cima do Danilo Avelar, eu tenho pena do Danilo Avelar. Se o Júnior Santos estiver empolgado, vai dar um BO grande.
E o Cuesta, nessa zaga aqui que não marca muito bem, numa bola aérea a chance de fazer gol é muito grande, tá? Então, vamos estruturar aqui o que a gente acha que faz sentido e depois a gente monta as opções, tá? Dentro dessas opções, se a gente for pegar por preço, o Adrielson é mais barato e o Beraldo é o segundo mais barato. Só que o Beraldo precisa de 6 para valorizar. Então, se você estiver buscando valorização, tá? Você pode ir no Arboleda, que é um pouquinho mais caro, custa 9, mas precisa de 3 para valorizar. Fora que o Arboleda é um jogador que, apesar, né, de não estar subindo tanto, o Arboleda tem pouquíssima finalização. Acho que até o Beraldo deva ter um pouquinho mais, ó. O Beraldo também tem muito pouca finalização. Os zagueiros não estão subindo mais. Mas a gente conhece que o Arboleda é esse jogador de presença diária. Vamos ver também qual vai ser a opção, tá? Se você quiser mais barato, como eu falei, tem o Beraldo. Você pode colocar entre o Tite e o Brits. O Brits custa 7 cartoletas, né? Precisa de 1,18 para valorizar. É um jogador que esse 1 ponto alguma coisa faz. Se o Fortaleza segurar o saldo, a chance do Brits valorizar bem é grande. E lembrando, né, cara, com o Alex Teixeira na frente, a tendência é que o Vasco carregue mais a bola. O Alex Teixeira não é um centroavante. E aí, desse lado aqui, ó, você vai ter Figueiredo e Peck, são dois jogadores que perdem perdem muita posse de bola também, tá? Então, tanto o Tite quanto o Brits podem se dar bem nesses desarmes, tá? Então, o Tite precisa de mais para valorizar, precisa de 4,42, mas na teoria é um jogador que provavelmente tenha mais chance de desarmar, né, por causa do Gabriel Peck, que é um jogador que cede muita posse, mas o Brits está ali também quase no mesmo preço. Aliás, o Tite é mais barato, mas precisa de mais para valorizar. O Brits é mais caro um pouquinho, precisa de menos para valorizar. Mas se a gente for acompanhar aqui com desarme, ó, em 6 jogos o Tite teve 10 desarmes, o Brits em 6 jogos teve 7 desarmes, né? Então, assim, são jogadores médio. O Brits é um pouquinho mais perigoso, porque é um jogador que toma muito amarelo, já tomou vermelho. O Tite não é assim, né? Tomou só um cartão amarelo em 6 jogos, metade das faltas cometidas. Então, entre um e o outro, acho que se ambos precisam de saldo, vale arriscar aqui no Tite. Ah, Pardal, e o Nino? Cara, a gente sabe que a marcação de bola aérea do Corinthians é muito frágil. Ah, mas melhorou aqui, melhorou ali, melhorou nada, né? No jogo passado ali, o Léo Pereira foi lá e guardou. Então, eu não vou colocar o Nino aqui na base, porque como é um zagueiro que vai jogar fora de casa e custa 13 cartoletas, eu deixo ele como opção. Eu sempre falo, eu gosto de muitos zagueiros para bola aérea. Né? Eu gosto de botar zagueiro para tentar pegar esse gol, para tentar marcar esse gol. Então, assim, a bola aérea do Vasco também não a marcação da bola aérea do Vasco também não é das melhores. Então, tanto o Tite quanto o Arboleda, o próprio Beraldo, né, esses jogadores ali, são jogadores que têm um potencial grande ali de desarme, de bola aérea, desculpa. Já que no São Paulo eu gosto aqui tá o Diego Costa, tá? Vamos. Eu acho que o Arboleda não deva jogar mesmo. Saiu uma notícia aí que o Arboleda pode estar machucado e tal. Mas aí tem o Diego Costa. Deixa eu até ver aqui quanto que tá o Diego Costa. Ó, o Diego Costa custa 4 cartoletas. É mais barato ainda do que o Beraldo. Custa 4 cartoletas. Precisa de menos 0,07 para valorizar. Não é um zagueiro absurdo. Comete falta pra cacete, né? Então, se ele jogar, vale a pena aqui colocar mais para valorização mesmo e um possível SG. Mas eu acho que tem que ter
pelo menos um zagueiro aí do São Paulo. Eu vou manter o Beraldo aqui por enquanto, apesar do Joga 10 News aqui tá dizendo que o Diego Costa joga, o Beraldo ele pega esse lado aqui com Palácios, né? É um lado mais que cede mais, até mais do que o Alisson. Ele tá na dúvida aqui. Então eu vou manter e vou colocar o Beraldo aqui nessa base, porque eu acho que é importante você ter alguém de São Paulo nessa brincadeira aí de saldo e outra coisa. Lateral, pessoal, aí tem algumas opções de laterais, né? Aí vamos dar uma passada aqui. Primeiro, Madison. O Madison pode bombar, brocar nessa rodada. Não só ele, como o Pedro Henrique também, para quem tá querendo zagueiro, pode funcionar. O Grêmio vai com o time todo mexido, né? Tá sem Desculpa, pessoal, que eu tô gravando o vídeo 3 da manhã e o som tá batendo. Tá sem o Soares, tá sem o Bitelo. O Zinho perde muita posse de bola, mas muita posse de bola. Até se o Eric jogar aqui, é um jogador que pode desarmar demais nesse jogo. Então o Madison, quem lembra do Madison na época do Santos, é um jogador que tem muita presença de área, é um jogador ofensivo, vai jogar em cima do Reinaldo, que deixa muito espaço, e ainda pode pegar os desarmes aqui do Zinho. Então é um lateral com bastante potencial. Quando a gente vem aqui para Fortaleza, o Crispim é meio campo, o Tinga é um lateral ok para saldo, mas não é esse lateral que desarma muito. Então eu deixaria ele um pouco de fora. Já no Flamengo, o Wesley, se jogar, tem bastante potencial. O Varela, eu não gosto muito do Varela, mas por quê? Porque o Wesley pega o Bruno Rodrigues. E outro jogador que tem muito potencial de desarmar pra caramba é o Ayrton Lucas, porque vai pegar aqui o Wesley com o William. São dois jogadores que também cedem muita posse de bola. Como a gente falou aqui, o Flamengo tem ali alguma chance de segurar um saldo, né, visto que o Cruzeiro pode isso. O Ayrton Lucas também pode se dar bem, porque o William, como é um lateral bastante ofensivo, ele deixa muito espaço nas costas. Então o Ayrton Lucas pode ser um coringa. Detalhe, se for realmente essa formação aqui com o Thiago Maia, o Ayrton Lucas vai subir. Vai subir porque o Thiago Maia não é ofensivo. Então se entrar o Cebolinha aqui, nessa brincadeira, o Ayrton Lucas vai ficar mais travado. Se ele mudar aqui essa brincadeira, o Ayrton Lucas vai ter mais liberdade. E sem o Arrascaeta, o Ayrton Lucas lá atrás estava participando muito de assistência e gol. Então é uma forma de você colocar alguém ofensivo do Flamengo, né, com possibilidade de saldo e com possibilidade de desarme. Pegando aqui Cuiabá e Curitiba, é esse cara aqui que eu queria falar com vocês, ó. O Mateuzinho tá em dúvida. Tá em dúvida aqui e eu acho que tá em dúvida também no Cartola. Ó, tá em dúvida aqui. E tá em dúvida no... ele não tá nem em dúvida no Cartola. Ó, ele tá como... Ele não tá como dúvida. Não sei porquê. Mas aqui no Joga 10 News tá o Mateuzinho como dúvida. Esse cara aqui é um jogador que eu acho extremamente interessante. Até porque vai jogar nas costas do Natanael. E o Mateuzinho era muito ofensivo. Na pré-temporada participou muito de gol. Pode ser um nome diferentaço para vocês aqui. E do outro lado tem o Natanael que pega aqui o Wellington Silva, né? Desse lado aqui acho que já não tem tanta coisa aqui, né? Mas pode ter alguma chance de desarme. Mas o Mateuzinho é um nome que eu acho bem legal. Já no São Paulo, você tem o Caio Paulista, que é uma ótima opção, tá? Principalmente porque pega esse lado aqui que cede bastante desarme, fora o saldo de gol. Corinthians e Fluminense, acho mais complexo. Apesar do Guga se jogar na esquerda aqui pegando o Adson, pode se dar bem, mas eu acho que é um jogo mais difícil. Mesma coisa acontece aqui com Inter e Bahia. Inter com uma defesa toda reserva, desconfigurada, então perigoso, tá? E o Bahia também é um time que já não rende jogando em casa, fora de casa, então menos ainda.
Pelo lado do Bragantino, acho que o Juninho Capixaba pode se dar bem, ou o Andrés Hurtado também, dependendo de quem joga aqui, né? Pode ser o Soteldo. O Soteldo é um jogador que acaba cedendo muito desarme. O Ângelo também cede muito desarme. Eu acho que pode ser um jogo bom aí para os dois. Já nesse Atlético Mineiro aqui e Palmeiras, já fico meio preocupado com isso. Talvez o Rubens em cima do Arthur possa render, né? Mas eu acho que tem seus perigos aqui. E para fechar, né, o jogo do Botafogo com o América Mineiro, eu gosto muito do Marçal. Como eu falei para vocês, eu acho que o Marçal é um jogador muito ofensivo, um jogador que participa muito do jogo, jogando em cima do Marcinho, então tem grandes oportunidades. Então você vê que tem uma infinidade de opções para você colocar aqui de lateral. Pardal, qual é o base, né? Existe um jogador assim que é unânime, um lateral que é unânime? Não, eu não vejo um lateral unânime nessa rodada, porque eu acho que tem várias opções, né? Então, um exemplo, se você está precisando valorizar, o lateral que vale muito a pena você colocar é o Caio Paulista, custa menos de 10 cartoletas, precisa de 2,3 para valorizar. É um jogador que vira e mexe, vem fazendo suas pontuações ali interessantes, acima de 4 pelo menos, né? Então vem fazendo, acima de 3 pontos vem fazendo. Então a chance de valorizar é real. Fora a chance do SG, vale muito a pena, né, você colocar. O Rafinha, ele tá aqui 2,90, mas é um lateral mais burocrático, né? Não desarma, tem 2 desarmes ali por jogo. O Caio Paulista não faz tanto desarme assim, mas é um lateral mais ofensivo, né? Então, tanto o Caio Paulista quanto o Rafinha, precisando ali na casa de 2 a 3 para valorizar, talvez funcione. E aí você já vê, ó, que os outros laterais já são mais caros para valorizar. O próprio Marçal custa 11 cartoletas, precisa de 6 para valorizar. Então, quem está precisando, querendo valorização, o Marçal já é meio perigoso. Apesar, né, como eu falei para vocês, que o Marçal apoia muito no jogo do América que abre muito ali espaço, pode rolar. Mas tem o Ayrton Lucas que, apesar de custar 15 cartoletas, precisa de 3,6 para valorizar. E eu acho, quando a gente pega, apesar dele não estar fazendo essa pontuação absurda, quando a gente pega os jogos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui lateral esquerdo. Ó, quando você pega aqui o Cruzeiro, dependendo do jogo, ele cede uma quantidade interessante ali para a lateral esquerda. Nos jogos que jogou o Wesley cedeu bastante. Isso desde a pré-temporada. Obviamente que o time que mais cede é o time do Coxa, tá? E aí acaba cedendo porque é um time mais frágil ali pela direita. Então você vê que o Fernando deu uma assistência, o Ayrton Lucas acabou fazendo um gol. Por isso que eu falo do Mateuzinho, se jogar ele na esquerda, é um jogador bem interessante. Olha o Santos, né, também, como eu falei ali, o Juninho Capixaba pode bem, ó. Piton fez 3 desarmes, Marlon fez 5, Diogo Barbosa fez 4, tudo em cima do Ângelo. Então o Juninho Capixaba é um nome interessante ali para a rodada. Mas é que eu falei, eu não vejo muita unanimidade. Não vejo aquela coisa assim, esse lateral aqui é unânime. Eu acho que aí, dependendo da composição que você faz, eu acho que você tem que ter pelo menos 2 do São Paulo, né, para você ter essa brincadeira. Porque o Goiás, para mim, é o time, o jogo de São Paulo talvez seja o time que tenha mais chance de segurar aí o saldo de gol. Então, eu vou colocar na base aqui o Caio Paulista, que eu acho que custa barato e precisa de pouco para valorizar. Então, a minha base de defesa vai ser essa daqui. O zagueiro e o lateral, eu deixo em aberto. Eu gosto muito do Ayrton Lucas para essa rodada. Eu acho que o Cruzeiro não vai se expor muito. O pouco que se expõe deve ser em cima do Wesley. Eu acho que o Ayrton Lucas vai ter chance de desarmar. Tá certo que o Flamengo tá pressionado pra caramba, mas eu gosto muito do Ayrton Lucas. Mas você tem outras opções aqui nessa brincadeira. Técnico, também tem técnico unânime? Não. Porque você tem vários
vários treinadores aqui que podem se dar bem nessa rodada e podem valorizar. Então, pô, quem pode se dar bem nessa rodada que pode valorizar? Ó, o próprio Sampaoli precisa de 4 para valorizar, a média dele já é acima disso. O Dorival, ó, custa 11.3, precisa de 5 para valorizar, talvez seja aí o jogador. E o Castro, que custa 12.86. Agora, equilibrando, né, se a gente for pegar do mais barato, qual é o mais barato aqui que eu possa pegar e que possa ganhar e valorizar? Aí eu acho que o Caixinha, né, mas você vê que desses baratinhos aqui, o Antônio Oliveira pode funcionar. O Antônio Oliveira custa 5, precisa de 4 para valorizar. O Antônio Oliveira pode valorizar. Mas se a gente for pegar do mínimo para valorizar, a gente tem o Diniz, custando 14 cartoletas. Eu acho que quem tiver cartoleta para ir com o Diniz vale a pena. Mas eu gosto muito do Voivoda, porque o Voivoda ele tá ali na casa de 11.6 e precisa de 1.93 para valorizar. Então vou colocar aqui o Voivoda, até porque eu acho que não tem zagueiro e lateral do Fortaleza que faça que valha muito a pena. E aí o Voivoda ali, pô, eu acho que 2 para valorizar ele consegue. A média dele é uma média acima de 5. O menor pontuação que ele fez aqui foi na casa de 3. Quando a gente olha aqui, ó, se vocês quiserem, tem aqui o escala 10, sempre vale a pena você colocar aqui técnico e olhar meio que média de pontuação. Bota aqui de acordo com o mando, por exemplo, que é interessante você ver esse cruzamento para você ver quem está cedendo mais para técnico. Então aqui, ó, você consegue meio que analisar, ó, o Coxa é o time que mais cedeu para técnico. Ó, todos os jogos aqui, o técnico que enfrentou o Coxa fez acima de 6. Por isso que eu acho que o Antônio Oliveira pode funcionar, é barato, precisa de 4 para valorizar, tem esse ponto, né? Na rodada passada, o mal do Antônio é que pode funcionar. Cara, acho que talvez não vá valorizar, mas se você precisar economizar, eu acho que o Antônio Oliveira vale a pena, né? Dado aqui que o Coxa é o time que mais cede. Ó, o segundo que mais cede, o Goiás. Goiás fora de casa, ó, todos os jogos ali acima de 4. Então, para mim, o Dorival Júnior é o segundo melhor, né, da lista. Você tem aqui o América Mineiro cedendo bastante. E o Vasco nem tanto, né? O Vasco ele tá ali na casa de entre 3 e 4. Mas, como eu falei, se você pega ali o Voivoda, precisa de 1.93. Então, cara, vai fazer 3, 4 pontos, vai valorizar, não vai custar muito. Agora, para mim, né, o técnico que vale mesmo a pena, que seria o técnico da rodada, e aí tá custando a mesma coisa que o Voivoda, até um pouquinho mais barato, é o Dorival. Só que o Dorival precisa de 5. Então você não tá indo muito pensando no Dorival para valorização, você tá pensando na pontuação. E o Dorival com o São Paulo, ele não é constante naquela pontuação mais alta. Ele dá uma oscilada. Então, se o São Paulo segura SG e faz pelo menos 2 gols, a chance do Dorival fazer 7, 8 pontos é grande. Eu acho que é o técnico que mais tem chance ali de pontuar, né? Dados confrontos que tem a chance do SG, né? Equilibrando ali, fazendo essa pré-análise, na minha visão, acaba sendo o Dorival. O resto, todos ali são meio complexos, né? O Botafogo é meio complexo, o do Flamengo é meio complexo, o próprio Voivoda, né? Apesar de ter uma pontuação baixa para valorizar, o Vasco gosta de jogar sendo atacado, então tem esse ponto. O Diniz, né? Por mais que o Fluminense deu uma queda, mas o Fluminense é muito ofensivo e o Corinthians em casa costuma sair pro jogo e o Diniz gosta desse jogo também, então a chance do Diniz fazer 2, 3 gols também é grande, tá? Então eu vou colocar o Voivoda aqui, porque eu já dobrei aqui o São Paulo, mas se você quiser não ir de Caio Paulista aí de Dorival, é tranquilo também, mas eu acho que o Voivoda equilibra mais ali o custo-benefício, beleza? Bom, deixa eu ver aqui. E aí a gente vai lá para meio campo, né? Meio campo eu vou pegar de novo aqui nosso BI e eu vou colocar, ó, em participação em gol. Agora tem
a gente atualizou, agora tem participação em gol, que é gol ou assistência, cedido para meia, né? Você vê que poucos times aqui cederam duas de forma recorrente. Quando a gente coloca aqui, ó, olha o Goiás, bombando, fora de casa, nos últimos 5 jogos. Deixa eu botar 3 jogos, ó. Quando eu coloco 3 jogos aqui, nos últimos 3 jogos que o Goiás fez fora de casa, pelo menos em 2, um meia do time adversário que enfrentou o Goiás fez um gol ou uma assistência. E a mesma coisa o Curitiba. Quando a gente olha aqui pra gente colocar o Cuiabá ou o São Paulo, não tem. Quando a gente pega aqui os meias, você não tem muita coisa, né? O Ranieri fez um gol, mas é um jogador mais paradão. Talvez o Sobral, né? Que pontua bem com desarme, pode pegar uma assistência. Mas eu acho que tem que colocar pelo menos um meia desse São Paulo aqui. Que aí você tem o Nestor, que é o mais escalado, mas eu acho que o Nestor é bem mais ou menos. E você tem o Alisson, que também é muito mais ou menos, né? Contanto que o Alisson só deu uma assistência. Como a gente está olhando aqui, é complicado porque você não tem esse jogador super ofensivo, né? O Michel Araújo pode jogar. Lembrando, ó, o Nestor tá como provável lá, mas aqui tá Alisson, Luciano e Michel Araújo. Se o Michel Araújo jogar, ou o Wellington Rato, aí a gente vai ter que ver qual vai ser. São 2 jogadores muito bons para você colocar. Ó, o Michel Araújo não tá como provável. Eu gosto muito do Michel Araújo porque ele é meio chuta-chuta. Então precisa de 0,15 para valorizar, vale muito a pena. E o Wellington Rato também não tá, precisa de um pouquinho mais. Não sei se vai jogar o Nestor ou não, mas eu acho que um meia do São Paulo tem que ter, tá? Eu acho que um meia do São Paulo tem que ter. No jogo de meio de semana, deixa eu até ver como que o Dorival entrou aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse São Paulo. Ó, com Porto Cabelo entrou o Rato, com Michel Araújo, Marcos Paulo e Juan, time mais reserva. O Wellington Rato fez um gol, né? O Michel Araújo fez uma boa rodada e o São Paulo ganhou de 2-0. Contra o Vasco, que foi 4-2, né? Já jogou o Nestor mais avançado com o Caleri. Então, assim, vai depender. Vai ter que ficar ligado nas notícias para dar uma olhada. Aí, ó, quando pegou o Sport Recife pela Copa do Brasil, já jogou Michel Araújo, Nestor com o Wellington Rato. Aí, contra o Corinthians, Michel Araújo, Luciano, Wellington Rato. Vai ser difícil, cara. Deixa eu pegar aqui contra o Internacional jogando em casa. Alisson, Nestor e Marcos Paulo. Eu vou deixar por enquanto o Nestor aqui, que é o que tem aqui de meio campo, tá? Porque eu acho que tem que ter um jogador. E já vou falar que tem que colocar um atacante. Aí você tem Luciano e Caleri. Os dois, com certeza, ótimas chances de jogar, de pontuar. O Caleri é um jogador mais complicado, mas você vê, na outra ele fez um gol e terminou com 14 pontos. Então, pra mim, acaba sendo meio que unânime nessa brincadeira aqui, tá? Do Coritiba, tá cedendo, mas não tem muita coisa. Você tem o Galo cedendo, você tem o Corinthians cedendo, você tem o Cuiabá cedendo e Fortaleza cedendo, tá? Aqui no mando. Jogando no seguido aqui, quando eu jogo aqui pra 5, Bahia e Goiás aparecem, Corinthians e Cuiabá aparecem também. Então aqui é meio que um exercício. Então, quem que você pode colocar? Por exemplo, o Corinthians cede pra caramba pra meio campo. Você pode colocar o Arias. Precisa de 1,45 para valorizar. É um jogo bom pro Arias. É um jogo interessante. Cadê? Você vê que participação em gol aqui, né, tá meio que médio.
quando a gente coloca aqui, ó, por exemplo, pontuação, deixa eu colocar aqui 5 de pontuação. Qual é que reconhece? Ó, Goiás, bombando. Tá vendo como que tem que ter alguém desse meio campo do São Paulo? Atlético Paranaense, Mineiro e Inter. Curitiba, Goiás, Grêmio, Palmeiras, Vasco nem tanto, né? Então assim, cara, tá meio aleatório. Agora, tem um jogador que, pela andar da carruagem, ao meu ver, vai pro jogo, porque o Vovôda, ele meio que faz um rodízio. O Caleb vem de 2 jogos seguidos. Eu acho, né, tem, assim, pelo que eu venho acompanhando, como no jogo de meio de semana jogou Caleb com Pochettino, eu acho que nesse jogo agora vai o Pikachu, tá? Eu acho que vai o Pikachu. O Pikachu vem fazendo bons jogos pelo Fortaleza, no Campeonato Brasileiro nem tanto, mas eu gosto do Pikachu. E aí eu acho que aqui é uma oportunidade. Fiquem ligados, porque como vai sair a escalação, se vier com o Pikachu, vale a pena você colocar o Pikachu. Se vier com o Caleb, eu também acho que o Caleb é uma boa. Por quê? Provavelmente não vai ter espaço para você colocar ninguém do ataque do Fortaleza aqui, tá? Porque você já tá indo de São Paulo, aqui no meio campo talvez, aqui no ataque você ainda tem o Cano que vai pro jogo e tal. Então, talvez você não consiga colocar ninguém aqui. Então, você colocar alguém do Fortaleza aqui, vale a pena. O Caleb, né, não vem entregando muita coisa, mas eu acho, pelo que eu acompanho do Fortaleza, que esse daí é um jogo que o Pikachu vai para jogo. Então eu vou colocar na minha base o Nestor e o Pikachu. Só que você tem um jogador também. Eu vou tirar o Pikachu nesse momento, vou deixar para vocês aqui. Mas tem um jogador aqui também que é difícil vocês não colocarem, até pelo momento do time, até pelo que o que o jogador faz, que é o Eduardo do Botafogo, né? O Eduardo do Botafogo custa 12, precisa de 0,29 para valorizar, então você vai gastar uma cartoleta braba, mas ele sempre faz uma pontuação mais alta. Sem o Tiquinho me preocupa um pouco, porque a bola pode acabar não chegando, mas ele pode até fazer um pouco de falso 9 e entrar com oportunidade de finalizar ou até mesmo dar assistência. Fora que o Eduardo bate falta, fora que o Eduardo bate escanteio. Não sei se na saída dele ele vai bater pênalti, porque tem outros jogadores ali que podem bater. Mas eu acho que pelo fato, né, que o Botafogo, o líder, jogando em casa contra o América Mineiro, que cede bastante oportunidade, o Eduardo tem que estar ali, tá? Então a base ali acaba com certeza tendo o Eduardo. E aí fica ligado, porque você tem o Nestor aqui que pode dar lugar para outro jogador. Você tem esse meia do Fortaleza, que eu acho que é interessante para colocar, se for o Pikachu. E você também tem o Veiga. Só que o Veiga joga fora de casa, né? O Veiga, ele custa 20 cartoletas. Ele nem tá tão escalado assim. Precisa de 0,42 para valorizar. A parada do Veiga como é o batedor de pênalti oficial, bate escanteio, bate um monte de coisa, a chance do Veiga aparecer ali e fazer uns 5, 6, 7 pontos é grande. Ah, você acha que o Veiga vai brocar, vai fazer 16 pontos? É difícil, porque é um jogo difícil, é um jogo complexo, é um jogo complicado pro Veiga, né? Não só pro Veiga, como pro Galo. Fora que o Galo tá jogando em casa, então pode ser um jogo mais equilibrado, aquele jogo de 0-0, um jogo de 1-0, um jogo de 1-1. Mas, né, em questão do Veiga, vale a pena. Eu vou deixar em aberto para você que tem cartoleta ou não, você definir o que vai. Eu acho que fica ali muito entre um pouco o Veiga e um pouco do Pikachu, né, flutuando ali por alguns nomes um pouco que podem funcionar. Mas, assim, se a gente for até pegar aqui, ó, até vou avaliar pela média aqui, você não tem tanto jogador. O Lima pode bem com desarme, o Corinthians cede bastante ali para volante, né? Mas assim, eu acho que os outros assim são bem médios, né? O Gerson, que não tá jogando, né? Sem o Arrascaeta, ele fica mais preso, com a obrigação de distribuir bola e o negócio não funciona,
né? Então não vejo assim alguns meses absurdos. O Alan Patrick pode funcionar, mas eu acho que o Inter pode acabar poupando alguma coisa. O Alan Patrick jogou hoje, né? O Alan Patrick vem dando uma decepcionada, faz gol mais de pênalti, né? Mas o Bahia é muito frágil onde o Alan Patrick joga, então acho que acaba sendo um nome bom ali para rodada. E de resto ali, o Arias, como eu já tinha falado, acho que o restante ali é médio, tá, pessoal? Então ficar de olho ali nesse Fortaleza, é o primeiro jogo, vai ter a escalação. Eu acho que pouquíssima gente deve dar essa arriscada braba aí no Pikachu, então fica ligado que pode ser um jogador super interessante. Aqui no ataque, da mesma forma que tem o Caleri, a gente tem alguns jogadores ali interessantes, né? Por exemplo, o David Washington, porra, tá bombando, né? O bicho não faz menos de 7. Tem 2 gols, finaliza pra caramba, mó chuta-chuta. Pegando um Bragantino, que é um time que gosta de chutar, acho que o David Washington pode ir bem. Custa 5 cartoletas, se você quiser equilibrar esse ataque aí, funciona, tá? No jogo contra o Fluminense, acho que o Roger Guedes pode também acabar dando certo. O Fluminense vem tomando uma pressão ali pesada. Arthur é um jogador que vem se destacando. O próprio Gabigol, o Pedro, né, que voltou e não está fazendo nada, mas o Pedro precisa de menos 0,03 para valorizar, jogando em casa, né, pode acabar indo bem, mas é aquilo, né? O Cano não tá lá essas coisas. O Cano fez um jogo ali que fez 9 pontos, não tá absurdo. Mas é o seguinte, cara, o Corinthians tem muita dificuldade de marcação de cruzamento. E o Cano se posiciona muito bem. Então eu acho que assim, a chance do Cano fazer 3, 4 pontos, 5 pontos de média básica é muito grande. E se esse cara mete caixa contra o Corinthians, ele vai fazer 12, 13, 14 pontos. Então eu acho meio complicado você ir sem o Cano. Dá pra ir sem o Cano? Dá. Porque o Corinthians, você vê que o Corinthians contra o Flamengo jogou fechadinho, o Flamengo com dificuldade não conseguiu fazer nada. Foi jogar fora de casa agora, o outro time com menos um, time fechadinho, acabou não levando gol. Então esse fato de jogar mais fechado, isso dificulta pro Cano. Mas tem um ponto. Os 2 jogos que a gente viu agora foram jogos fora de casa do Corinthians. Eu não sei como que o Luxemburgo vai se posicionar jogando dentro de casa. E o Fluminense, ele é meio matador com essa questão dos contra-ataques. Então eu acho que ali que o Cano faz sentido você colocar. Esse terceiro atacante tem algumas opções. Por exemplo, o próprio Botafogo pegando o América Mineiro, você tem o Vitor Sá e você tem o Júnior Santos. O Júnior Santos jogando em cima do Danilo Avelar, como eu falei para vocês. O Vitor Sá jogando em cima do Marcinho. São 2 jogadores muito fortes. Ah, mas, pô, Pardal, você acha que eles são bons? Cara, bom é o Tiquinho, né? Você vê que o Júnior Santos ali é bem irregular. Mas ele jogando em cima do Danilo Avelar pode dar certo. O Vitor Sá também tem sua irregularidade, mas é um jogador muito bom também. Eu acho que vão ser destaque. Acho que pro Botafogo ali vai ter que ser destaque. Como foram hoje, né? Hoje o Júnior Santos não jogou, mas o Vitor Sá foi meio que o nome do jogo. O Vitor Sá fez um gol e deu uma assistência. Fez o primeiro gol e deu uma assistência pro Sauer. E o Marçal também deu uma assistência. Aí deu uma assistência pro Adrielson. Sendo que na formação do time, o Vitor Sá teve muita liberdade, o Sauer era mais travado. Com o Júnior Santos, eu acho que talvez o Júnior Santos tenha mais liberdade, tá? Então, são jogadores importantes aqui. O Pedro, como eu falei, e aí quando a gente vem aqui pro BI, por exemplo, e a gente coloca participação em gol para atacante, que é gol e assistência, vou colocar aqui os 3 jogos. Olha o América Mineiro. 100%. Vamos lá, dar uma olhada aqui nos atacantes. Deixa eu botar aqui os atacantes. Vou botar
pontuação. Ó. Olha o América Mineiro. Olha aqui, Vitinho, 6.3 com finalização pra caramba. Elinho, 2 gols. Santos, Soteldo assistência, Mendonça assistência e gol. E o Marcos Leonardo com gol. São Paulo, Luciano com gol, Caleri com gol, Marcos Paulo com gol. Cara, é bizarro. Bahia também cedendo muito. Todos esses times aqui, ó, Vasco, Goiás, Fluminense, Curitiba, Bahia, todos esses aqui têm oportunidade, vem cedendo gols ou assistências jogando fora de casa. O que tá batendo 100% é o América Mineiro. Tá batendo 100% é o América Mineiro, tá? Jogando fora de casa. Então, você tem os atacantes do Botafogo, do Bahia, contra o Bahia, o Internacional. Não gosto muito do Luiz Adriano, mas tem o Alan Patrick, como eu falei pra vocês, que pode funcionar. Jogando contra o Curitiba, tem o Daverson, né? O Daverson que voltou a fazer gol. É um nome fora da curva, pode funcionar. Contra o Fluminense, tem o Roger Guedes, que eu falei. Contra o Goiás, a gente já tá colocando o Caleri. Contra o Vasco, como eu falei pra vocês, não tem, talvez, a oportunidade de colocar um atacante do Fortaleza. Mas, se você quiser colocar, o Galhardo pode dar certo. Custa 6 cartoletas. Um nome super interessante. O Vasco, ó, se você pegar o Vasco aqui, nos jogos que fez, contra o Galo, o Hulk não fez gol nem assistência, mas fez quase 7 pontos, né? Só de média básica. Você vê que tem muita finalização. Contra o Fluminense, você tem mais média básica de atacante, né? O Cano não fez gol, mas saiu com quase 6 pontos. Contra o Curitiba, o Robson deu uma assistência. E agora, contra o São Paulo, Luciano deu assistência, Caleri fez gol, Marcos Paulo deu assistência e o Juan também fez gol. Então o Vasco no último jogo aí fora de casa, São Paulo traçalhou, né? Então você vê que o Vasco tá perdendo um pouco de tração. Contra o Fortaleza, que tem muito volume, um Galhardo pode funcionar, né? Aí do outro lado, você tem um Cap, mas aí eu acho que como o Grêmio tá médio, já mata um pouco. Um Cuiabá, não gosto muito de apostar em jogadores do Fortaleza. Do Fortaleza não, do Coxa. Fortaleza pegando um Vasco sem o Pedro Raul, já acho que perde também um pouco do punch. Se você quiser colocar um pack, mas acho que já é mais arriscado. E o RB Bragantino pegando o Santos, aí colocando lá esqueço o nome dele. O David Washington, né, que é um jogador que finaliza muito. E quando a gente pega aqui, ó, o RB Bragantino, Jacaré bombou de média básica, né? Fez 10,40 ali na média básica. O Everaldo fez gol. Contra o Cruzeiro, gol do Gilberto, gol do Bruno Rodrigues. Contra o América Mineiro, você teve 2 gols do Aloysio, tá certo que acho que os 2 foi de pênalti. E agora, né, contra o Bragantino, você não teve, contra o Cap não teve gol, mas o Coelho chegou a fazer 4,40. Então tá numa pontuação ali interessante. Então o David Washington, que é esse jogador que finaliza bastante, né, como o Bragantino permite, pode acabar indo bem nessa brincadeira. Se a gente pegar os seguidos, ó, Coxa cedendo, que reforça aí o Deivinho, Goiás cedendo, reforça pra caramba ali o São Paulo. Se quiser dobrar o São Paulo, Caleri com o Luciano, vale a pena também. O Vasco cedendo, ó, pra caramba pra atacante, meio que reforça o Galhardo. O Inter também, Cap, Corinthians e RB. Então segue meio que a mesma lógica, tá? Então assim, pra mim, apesar do Corinthians não tá aparecendo aqui, tá até aparecendo aqui no seguido, né? Mas em casa o Corinthians não tá cedendo tanto.
O Cano, pra mim, é difícil você não colocar. Mas você vê que tem várias opções interessantes. Se você não quiser ir com Cano, por exemplo, que quiser ir com Galhardo e dobrar o São Paulo, pô, legal também. Quiser colocar um Botafogo, é uma rodada que você pode até dar uma ousada, né, maior. Mas, lembrando, o Diniz descansou o time agora na Libertadores, perdeu, né, jogou na altitude, o time não foi. Então tá, o Cano tá descansado, o Arias não jogou também, acho que o Arias não jogou, o Ganso tá descansado, então o Fluminense vai com o time descansado pra pegar um Corinthians que, se eu não me engano, deixa eu até pegar aqui, fez um 0x0 contra o Argentino Júnior jogando com o time titular. Então o Corinthians vai para esse jogo aí contra o Fluminense um pouco mais desgastado. Então por isso que eu acho que o Cano vale a pena colocaria. E ali, como opção, você tem Galhardo, você tem Luciano, você tem Pedro, você tem vários outros jogadores ali que podem acabar se destacando, né, nessa brincadeira. E pra mim, cara, não tem como você não colocar o capitão no Caleri, né? Acho que tem outras opções até que podem funcionar, mas acho que o Caleri é o que vale a pena aí nessa brincadeira. Beleza, galera? Então, ó, chegamos aí ao final da nossa análise da rodada. Time base pra mim acaba sendo um pouquinho disso daqui. E olha que interessante, um time base que também é barato, 90 cartoletas e ainda faltam 4 jogadores. Então esse time aqui, se você botar 10 cartoletas cada jogador aqui, você chega a 130. Né? Então você consegue ainda ter boas opções. Lembrando que tem jogador aqui, né, barato, o próprio Galhardo é mais barato. Enfim, o Pikachu, se você colocar aqui, é um jogador mais em conta. Né? Então, só o Veiga, se você for aí, é um pouco mais caro. Mas dá para você montar um bom time com pouca cartoleta nessa rodada e ainda valorizar, ainda ter a valorização. Beleza, galera? Então, é isso. E como eu falei para vocês, é um vídeo longo, mas é um vídeo que a gente foi bem detalhista em várias coisas. Falamos de valorização, falamos de opções, falamos de time base, falamos do que você pode arriscar um pouco mais, arriscar um pouco menos. Muito conteúdo para uma horinha só e inteiramente gratuito, que é o mais importante. Qual que é a única coisa que eu peço para você? Deixa o like, deixa o comentário. Pega o link, clica aqui em compartilhar, joga em todos os grupos que você tem aí de cartola, grupo de futebol, grupo da família, manda um bom dia com Pardal, fala aqui galera, ó, esse bom dia aqui diferentão, pra galera entrar, porque aí vai aumentando a quantidade de visualização, o YouTube vai dando mais entrega pra gente, vai indicando mais, então é muito importante que vocês ajudem a crescer esse engajamento. E além do YouTube, seguir lá no Instagram, compartilhar junto o Instagram. Você dá primeiro bom dia no grupo da família mandando o YouTube e depois você dá manda lá na hora do almoço. Olha aqui, ó, esse cara aqui, entra aqui, família. Clica lá, manda seguir, né? Cara, porque realmente é muito importante o engajamento e a participação de vocês nas redes sociais. E lembrando, quem quiser adquirir o plano, tá num preço promocional. Você vai ter acesso a essa plataforma, vai ter acesso a outras análises, outras coisas que eu não trouxe aqui de XG, uma tabela da NASA que já meio que indica o goleiro com potencial. Tem muita coisa, muita. Isso aqui, em uma hora, se você acha que uma hora é muito para esse vídeo, é porque você não sabe que ainda tem muita coisa no plano. Então, se você quiser me dar esse prazer de ter você no meu plano, aproveita que está em promoção. Se não for agora, espera que vai vir aí uma degustação. Vai vir uma degustação maneira aí pra você, num preço baixinho, 3 rodadas, tá? Eu acho que vai ser lá daqui a pouco, não vou falar nada não. Então vai ter uma degustação e quem entrar na degustação também vai poder pagar um preço super bom pra você entrar pro time, entrar pra família. Então, galera, agradeço mais uma vez esse tempo todo de você aqui me escutando. Espero que vocês continuem gostando, continuem comigo. E ó, não esquecem, like,
comenta, segue no Instagram e manda pra todo mundo. Fui!